quiser compartilhar os estudos dela sobre a regrinha de ouro. Obrigada, Fidelis. Oi, amigos. Oi, amigas. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu perguntar, fica bom assim ou fica melhor assim? Assim. Tá bom. Então tá bom. Então vamos assim. Muito bom estar aqui entre corações queridos, né? Ver rostos amigos mais uma vez aqui nessa casa de amor que nos recebe, que nos acolhe há tantos anos, graças a Deus. Que a gente possa nessa noite nos sentir, né, abertos, de coração pronto para juntos refletirmos um pouquinho sobre as palavras de Jesus. Lembrando que o coração mais próximo aqui é o meu mesmo, então que a gente possa estar aqui numa troca, né? Entre amigos que estão no mesmo objetivo de vida, que a gente se melhorar, né? Um pouquinho a cada dia. Então hoje nós vamos falar sobre a regra de ouro, a conquista da verdadeira felicidade. Então Jesus nos dá todo o material que nós precisamos para a nossa caminhada evolutiva. Nós vamos a cada encarnação, a cada passo, a cada vivência, conseguindo mergulhar um pouquinho mais, né, nesses ensinamentos de Jesus e trazendo esses ensinamentos como nos ensina Alcione, lá no livro Renúncia, na psicografia de Emmanuel para Chico, né? Alcione nos conta que essa boa nova, esse evangelho, essas informações que o Cristo nos traz, elas precisam ser conhecidas, mas elas precisam também ser meditadas. A gente precisa pensar a respeito delas. A gente precisa sentir no coração essa mensagem, para só assim a gente conseguir viver conforme o Cristo nos ensinou. Então essa frase de Alcione, ela é o lema, né, do Evangelho Redivivo, que é um estudo que a Federação Espírita Brasileira promove para o Brasil inteiro, né, para casas espíritas de todo o Brasil. E aqui na nossa casa nós temos esse estudo do Evangelho Redivivo às segundas-feiras, online. E temos aqui, né, participantes, inclusive facilitador desse estudo, né, aqui entre nós. E nós estávamos essa semana mesmo estudando o tema da regra de ouro, que é esse trecho, né, que está lá no capítulo 7, no versículo 12 de Mateus, que é no finalzinho do Sermão do Monte, na parte final do Sermão do Monte. Sermão do Monte, né, aquele conjunto de ensinamentos, acho que os mais conhecidos, né, os que deveriam ser mais estudados aí que Jesus nos deixou, que começa lá pelas bem-aventuranças, né? E Jesus vai nos trazendo esses ensinamentos. E um dos que vão culminando aí no fim é esse que tudo que a gente quiser, né? Que os outros façam para nós, que nós façamos ao outro, né? Então esse ensinamento que está lá em Mateus, ele se desdobra, né, na nossa doutrina em uma série de fontes muito, muito bacanas que nos ajudam a compreender essa frase singela, profunda, né? A começar pelo próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, também no Evangelho Redivivo, como eu falei, no livro 2, é o tema 24.3, uma série de estudos de Emmanuel, né, de mensagens de Emmanuel. Aqui a gente vai trazer um pouquinho do que está lá no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41. Jesus no Lar, né, e o Lúcio nos traz também ensinamentos sobre esse tema. O Livro dos Espíritos, e lá em Obreiros da Vida Eterna também a gente tem uma menção à questão da felicidade que a gente vai trazer aqui para a nossa reflexão. Então essas são as referências da noite. Mas, gente, eu queria começar questionando aqui entre nós, né? Quem não busca, gente, a felicidade? Né? Se a gente perguntar para qualquer um de nós aqui, você gostaria de ser feliz? Fidelis, você gostaria de ser feliz? Todo mundo diz que sim, né? Todo mundo diz que quer ser feliz, né? Mas onde que a gente encontra essa felicidade, gente? A regra, segundo Jesus, é essa para a felicidade. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Sanson, lá
nas instruções dos Espíritos, no capítulo 11, vai nos trazer que a ligação entre essa frase de Jesus, essa regra de ouro que Jesus nos traz, e o amor, e o amar. Mas antes eu só queria ler um trechinho do que Kardec interpreta para a gente, dessa frase, que eu achei tão importante, tão bonito, que ele diz, gente, que a prática dessa máxima leva à destruição do egoísmo. Então é o oposto do egoísmo. A gente fica pensando, né, que o oposto do egoísmo é o altruísmo, né? Então, bem, por onde é que a gente começa, né? A ser mais fraterno, a ser pessoas melhores, fazendo para os outros o que a gente gostaria que fosse feito para nós. E Kardec vai além, ele diz assim, que quando nós adotarmos para a regra de conduta, essa frase, e aí ele fala de nós como indivíduos, mas também para a base das nossas instituições, ou seja, do nosso coletivo, né? De nós não só como seres individuais, mas nós enquanto, né, sociedade, né? O dia que nós, enquanto sociedade, adotarmos essa regra, então os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. É a vivência da felicidade mesmo, né? É o que a gente imagina numa sociedade feliz, né? Uma sociedade fraterna, uma sociedade em que as pessoas se tratem, né, com amor. E aí, Sanson, que é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, envia uma mensagem, né, através dos médiuns em 1863, e ele diz assim, que amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, que significa ser íntegro, né, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Então olha só que interessante, né? A gente tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, no ponto de vista da doutrina espírita, vai muito além da gente tornar a nossa vida melhor aqui. É a gente ter a consciência de quem nós somos, que nós somos espíritos imortais, né? Então, se eu convivo com alguém e essa convivência não é boa hoje, é a certeza na alma, no coração, que essa convivência um dia será boa. Estamos ambos evoluindo, ambos estamos nos melhorando, passando aqui pelas tribulações, pelas dores, pelas situações da vida, mas um dia, lá na frente, necessariamente e sem dúvida alguma, nós nos amaremos, né? Então eu posso adiantar essa situação, eu não preciso esperar, então lá no mundo de regeneração eu finalmente vou me dar bem com aquele vizinho, né? Aquele lá que fica jogando coisa para o outro lado da cerca, né? Quando não é chamado, ou aquele que fala mal, ou aquele que de vez em quando, enfim, incomoda de alguma forma, ou às vezes não é nem o vizinho, né? Às vezes é alguém dentro da nossa casa, né? Que está difícil a convivência. Então eu não preciso esperar esse mundo futuro. Eu posso começar hoje. Pensar assim, puxa vida, como é que eu gostaria que essa pessoa me tratasse? Sendo bem honesto com a gente mesmo, né? Bem honesto. E aí eu trato essa pessoa exatamente como eu gostaria de ser tratado. Vamos ver um pouquinho mais a respeito dessa regra? Então, segundo Emmanuel, essa regra áurea, essa regra de ouro, ela está presente na nossa história. Ela não vem com Jesus. Jesus dá a ela um sentido muito importante, muito interessante. A gente já vai ver o que é bem interessante em Jesus. Mas os gregos, os persas, os chineses, os hebreus, os egípcios, os romanos, todos eles tinham em algum tom, né, em algum momento das suas regras de convivência, algo nessa linha. Não faça para os outros o que não queres que vos façam. Então, assim, você não quer determinada ação feita contra você? Não faz então, né? Aí olha a diferença. Jesus vem, gente, e nos diz, né, que a gente precisa ser abnegado, amar e renunciar.
essa é uma abordagem positiva, né? Positiva não no sentido que a outra é, né, de boa e a outra não é boa. Não, são boas. Mas positiva no sentido afirmativo mesmo, né? Da linguagem. Não tem a negativa. É no sentido afirmativo. Então não basta só não fazer. Eu preciso fazer. E existe uma grande diferença, né? Entre eu deixar de fazer algo que eu não considero tão legal e eu de fato fazer algo que eu considero bom. Vamos ver aqui um exemplo bem bobo assim, né? Tô no trânsito, tô dirigindo um carro, né? É uma coisa eu não ultrapassar o sinal vermelho. Eu não gostaria que fizessem isso contra mim se eu estivesse na outra via, né? Então eu não ultrapasso o sinal vermelho, isso é uma coisa. Outra coisa é eu dar a vez para alguém atravessar. Eu espero de reduzir um pouquinho o meu carro para que alguém possa ir adiante e entrar antes de mim. Opa, Emília, mas isso não está na regra de trânsito, não é obrigada a fazer, a não ser que tenha a placa lá do preferencial, né? Sem a placa do preferencial, eu posso escolher fazer isso. Não é bom quando alguém faz por nós? Então eu preciso dar um primeiro passo, um pouquinho além daquilo do não fazer, né? O que eu não gostaria. Então é uma abordagem que vai exigir da gente um pouquinho mais, né? E como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na questão 642, os Espíritos deixam bem claro pra gente, né? Que não basta a gente não fazer o mal. Então não tem assim, vocês já ouviram alguém falar alguma vez, ah não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi algumas vezes. Mas, ah não, eu não sou, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Os Espíritos vêm e nos dizem assim, pera lá, não basta não fazer o mal a ninguém. Você precisa ativamente escolher e fazer o bem. É isso que Jesus traz aqui. É preciso fazer o bem. Então a regra áurea, essa regra de ouro, ela não é passiva. Porque até então eu não fazer o mal, se eu fosse, né? Aquela planta no canto da sala, na convivência com os outros, se eu fosse inerte, opa, já estou cumprindo, né, a regra. Para Jesus não, gente. Jesus espera mais de nós. Jesus espera a nossa ação, a nossa decisão e o nosso esforço. E não significa que a gente vai acertar sempre, viu? Essa semana, que começou na segunda-feira com esse estudo no Evangelho Rede Viva e culmina no sábado com essa conversa, eu me observei bastante. E eu sei uma listinha de vezes em que eu descumpri essa regra, né? E aí o que eu faço? Eu faço uma prece e amanhã é um novo dia. E eu vou tentar mais um pouquinho. E eu vou me esforçar um pouquinho mais. Né? Então não significa que a gente vai acertar sempre. A gente está tentando, né? Mas uma vez que a gente tem a consciência, essa informação, a gente tem com ela a responsabilidade de tentar, de agir, de decidir, de se esforçar. A caridade ativa, gente, essa sim é a trilha para a felicidade duradoura. A caridade ativa é esse amor em ação, né? Porque o que é a felicidade? Felicidade duradoura, né? O que às vezes a gente pensa que é a felicidade? A gente pode pensar que a felicidade, muitas vezes a gente confunde a felicidade com o prazer, né? Que é fisiológico, né? Aquele prazer físico. Então, eu acho que a felicidade são aqueles momentos em que está agradável, em que é gostoso, né? Então, esse prazer fisiológico, vamos pensar assim, numa boa refeição, né? Ah, então eu vou dar um mergulho no mar, olha que delícia, é um prazer, né? Então, a gente acha que é um momento, então estou feliz, porque... né, tive essa boa refeição, ou fiz esse mergulho no mar, ou enfim, né, é o prazer que nós estamos sentindo, que é uma fagulha, que é claro que é importantíssimo, que é fundamental, biologicamente falando, nós termos esses momentos saudáveis de prazer, claro que é, né, mas não se resumir a isso, e não achar que uma vida repleta desses prazeres é uma vida feliz, porque não é. Porque vai faltar um elemento mais profundo. Nós, como seres humanos, nós buscamos significado. E o significado, gente, não está na vivência material. Também não é a alegria.
Que a gente também pode confundir a felicidade com a alegria, né? Que também é importante. E a alegria, ela vai além do físico, ela já vai envolver o nosso emocional. Ela já é uma sensação mais psicológica, mas ela também é pontual, assim como o prazer. Então, o André Siqueira, né, que coordena a área de mediunidade na FEB, ele tem um programa muito legal em que ele estuda a obra Jesus no Lar, e ele comenta um exemplo que eu achei muito legal, porque eu gosto de correr, né, e ele fala do exemplo do maratonista. Eu nunca corri uma maratona, mas eu já corri corridas um pouco mais longas, e assim, chega no final da corrida, você não tem prazer, não é físico, mas você tem alegria, né? Então, é uma sensação, é uma emoção que te dá quando você está, por exemplo, com uma conquista, algo assim, que às vezes não vem o prazer físico, né? E às vezes até o contrário disso, como o caso do corredor que está lá, né, terminando uma corrida longa, fisicamente você pode estar até dolorido, pode estar até desagradável fisicamente, mas existe a sensação dessa alegria. Mas uma vida só com alegria também não está completa. E também não é sinônimo de felicidade. E também não é essa a resposta que a gente vai encontrar nesse amor fraterno. A felicidade, gente, é esse estado interior mais contínuo, né? E esse sim, a felicidade está associada a uma entrega espiritual, a sintonia com o bem, a sintonia com a criação. Então, será que nesse mundo a gente experimenta a felicidade? Eu vou dar um exemplo para vocês que vem da história de Francisco de Assis. São Francisco, ele era um rapaz que nasceu num berço muito, né, vamos dizer assim, muito confortável, bastante confortável. O pai dele era um comerciante muito bem sucedido e ele, enfim, tinha todos os regalos que a gente pode pensar, né, num jovem lá no início, na Idade Média, que ele podia ter. Ele tinha amigos, né? Ele não era o mais bonito da turma, né? Ele até se dizia, ele falava dele mesmo como um franguinho, né? Ele dizia, eu sou um franguinho, né? Um franguinho escurinho, baixinho, tal, magrinho. Mas ele era sempre a alegria dos lugares em que ele estava. Imagina, né? Um espírito daquela estirpe, né? Ele tinha muita alegria de viver e essa alegria transbordava. Então ele tinha essa alegria nos momentos de interação social e tudo mais, e ele convivia, né, com a família dele no início da juventude, e ele cuidava da loja do pai dele, muitas vezes ia para o mercado com o pai dele, né, o pai dele às vezes tinha afazeres, ele cuidava lá da loja, era uma loja de produtos e tecidos finos, era, né, todo mundo gostava muito, né, dos produtos, né, então vinham enfim, ele tinha todo esse dom de encantar, né, de conversar, de encantar, e as pessoas ficavam encantadas e compravam, né, e o pai dele ficava muito feliz com isso. Mas ele também era muito generoso, né? O pai dele tinha todo esse dinheiro, e ele era muito generoso, né? Ele tinha esse coração bondoso. Então ele fazia caridade da maneira como era acessível para ele naquele momento da vida, que era a caridade material. Então passava alguém em necessidade, ele dava mesmo do dinheiro, né, do pai dele, do que ele tivesse à mão, ele entregava aquele dinheiro para a pessoa. E conta uma vez que ele estava conversando com um freguês e passou uma pessoa, um pedinte, tentou ter a atenção dele e ele não deu muita atenção porque ele estava ali entretido na conversa com esse freguês. E quando ele termina a conversa com o freguês, que ele vai olhar, esse pedinte não está mais lá. E diz que ele ficou completamente consternado. Ele larga tudo, larga a banca no meio do mercado e vai atrás desse homem, porque ele quer ajudar. E ele vai atrás desse homem, ele encontra esse homem, ele dá tudo que ele tem para esse homem, e quando ele volta para a loja, o pai dele ficou bravo com ele, bravo demais. Mas diz que até ali, ele tinha vivido esses momentos, né, de abrir mão das coisas e de ajudar o próximo, mas ele não tinha ainda experimentado a verdadeira felicidade. Diz que a felicidade mesmo ele foi ter a primeira vez que ele encontra um portador de hanseníase, que ele tem, né, no caminho, ele para, né, apesar da situação que ele vê aquele homem, enfim, ele dá do que ele tem, do dinheiro que ele tem, e ele vai além, ele se coloca no lugar daquele homem, e o homem já não tem nem mais mão, já perdeu os dedos, é só um pedaço de, né, de carne, e ele beija aquela mão,
e sente um amor profundo. E sente esse amor voltar para ele. Ali ele experimentou a primeira vez a felicidade. E ali ele tomou uma decisão muito importante. A partir daquele momento a vida dele muda, né? Que ele vai ter lá com a comunidade cristã de São Lázaro, que cuidava dos portadores de hanseníase na época, né? E ali a vida dele começa, né, a ter o rumo que a gente conheceu depois, né? Que vai torná-lo São Francisco. Então, amigos, essa entrega, esse amor profundo pelo outro, ele se colocar no lugar, essa felicidade, sim, a gente experimenta na Terra, mas a gente experimenta nesses momentos sublimes, em que a gente consegue se entregar de verdade um para o outro, em que a gente se coloca em prece e sente aquela fagulha, assim, aquela conexão com Deus. São momentos. Como diz Jesus, meu reino não é deste mundo, né? Significa que essa felicidade, no sentido contínuo dela, ainda não estamos prontos para experimentá-la. Um dia estaremos, né? Nesse futuro, enquanto espíritos puros, lá na frente, é isso que os espíritos puros experimentam a todo tempo. Essa felicidade contínua, essa paz profunda. E como é que a gente chega lá, né? Conta, Neio Lúcio, pra gente, lá no capítulo 19 do livro Jesus no Lar, que Tadeu, né, o apóstolo, chega para Jesus e abre o coração para Jesus e diz para Jesus o que para ele é felicidade. E quantos de nós não somos os Tadeus? Que ele diz para Jesus assim, que ele queria muito respeito e compreensão das outras pessoas. Tadeu coloca a felicidade dele na condição dos outros o aceitarem, dos outros o quererem bem. Muitas vezes a gente deposita no outro, né, a responsabilidade sobre a nossa felicidade. E Jesus, então, diz para Tadeu assim, ó, a receita da felicidade começa em ti. Porque essa regra de ouro é muito interessante porque ela é unilateral, gente. Fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Fazer para o outro. Eu fazer. Então começa em ti, não depende do outro mudar. Jesus não disse assim, ó, fazer pelo outro se o outro reconhecer. Fazer pelo outro se o outro, vá lá, merecer. Quem de nós, né? Já pensou? A gente ter essa habilidade de julgar o merecimento alheio? Imagina, né? Longe da gente. Mas fazer pelo outro se o outro mudar, né? Ah, não vou fazer por ele porque ele isso, aquilo outro, né? Não é assim que Jesus falou. Fazer pelo outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Ah, Emília, mas a pessoa está em erro. O que a pessoa me pede não convém. Não vai ser bom nem para essa pessoa se eu ceder dessa maneira, né? Ok. Não se trata de sermos coniventes, ainda mais com o erro ou com a maldade. Não é sobre isso. Mas é sobre eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse em erro, se eu cometesse uma maldade. Percebe a diferença? Então, muitos de nós erramos, né? Como é que a gente gosta de ser tratado quando a gente erra? Com dedos apontados, sendo julgados, sendo diminuídos? Ou com respeito? Né? Talvez até com alguma orientação, se couber. Ou com uma simples prece, caso a gente não tenha acesso, né? Muitas vezes a gente não tem. O outro está lá do outro lado, está me afetando, né? O que eu faço? Eu gostaria que fosse feito para mim. Às vezes basta uma prece, né?
E começa então de dentro para fora. E até os nossos estudos aqui dessa Terra, desse planeta de provas e expiações já mostram, né, gente? Os estudos da psicologia, que a felicidade é um processo, né? Não é um ponto de chegada. Tem o exemplo do artista, né, em transe criativo, e se estuda muito flow, né? Tem os médicos, os doutores, enfim, que estudam a psicologia, a felicidade, eles estudam esse estado mental do flow, né? Desse nosso acesso, inclusive neural, né? A ondas de pensamento mais elevadas que nos permitem acessar uma sensação boa, né? Quando a gente está entregue, né? Quem aqui gosta de fazer qualquer coisa, gente, cozinhar, eu adoro cozinhar. Eu entro nesses estados aqui enquanto eu estou cozinhando, eu estou assim, tranquilona lá, assim, feliz, em paz, né? Quando a gente está em prece, é a forma mais comum da gente entrar num estado assim. E o artista diz que quando está criando, o artista chega a esquecer do tempo, da fome, das necessidades fisiológicas, porque está nesse transe criativo, né? Então esse estado de felicidade, de plenitude, de sentido, e isso tem ligação, sim, com a espiritualidade, né? Meu reino não é deste mundo, nos disse Jesus, mas o esforço contínuo do Espírito para chegar nesse reino, para construir esse reino dos céus, esse esforço ele é aqui e ele é agora. O tempo da regra áurea, o tempo dela, né? Dessa regra de ouro, é agora. Faça aos outros, né? Faça aos outros agora, nesse momento. Então a gente pode começar com uma prece no início do dia, né? A gente conversava sobre isso no nosso estudo de segunda-feira, que depois da prece a gente precisa seguir com o vigiai, né? Monitorando os nossos pensamentos. Está aqui um desafio bem grande para nós, né? Com tantas informações e notificações, e pingo WhatsApp, e tudo acontecendo. Então a gente precisa treinar a ação no bem com pensamento elevado. Asclépios, lá no livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, ele diz: a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão. Então, nos momentos de angústia, nos momentos em que é difícil a gente conectar esse pensamento elevado, a gente ter esse momento íntimo com Deus, buscar esse silêncio interior e essa confiança no Pai. Entregar um pouquinho, né, gente? Às vezes a gente fica assim, o mundo tá pesado, né? Muito problema, muita preocupação, né? Eu vou ser feliz quando o outro mudar, né? Eu vou ser feliz quando essa situação se resolver. Eu vou ser feliz quando, né? Não, é agora. Entrega nas mãos de Deus e faz o seu hoje, mas entrega nas mãos de Deus o amanhã, né? Seu Carlos, segunda-feira, dava um exemplo para a gente muito legal, né? Que a gente queria ser como os carros modernos, né? Que tem sensor para tudo, né? Então, assim, tem um perigo, o carro já apita, né? Então, a regra áurea é esse sensor para a gente, né? Esse apito de ré, de frente, tal, enfim, tá na regra áurea. Será que eu estou usando ela para guiar as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas reações? A gente precisa cultivar esse hábito de perguntar, tá? Vou fazer algo. Pensei em algo, né? Isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, né? Isso que eu pretendo fazer, é algo que eu gostaria de receber? Se eu estivesse nessa situação? Se a gente fizer essa perguntinha, pode ter certeza que o nosso caminho vai se endireitar muito mais, né? A gente vai fazer muito menos curvas. E uma reflexão final, amigos, que a felicidade não se resume então ao prazer e à alegria, vimos isso hoje, né? É fruto da entrega do espírito ao bem, ao amor. Então, para isso que a gente cultive a regra áurea como filosofia de vida, que a gente pratique o bem com constância, com intenção, né? Os espíritos nos dizem que o bem é tímido. Muitas vezes a gente diz assim, não, o outro vai fazer, né? Não precisa de mim não, né? A gente se isenta das situações, que a gente não se isente das situações, que a gente se coloque nas situações com intenção de fazer o bem, de fazer a diferença, né? Que a gente tenha fé, treine o amor. A gente ainda não consegue viver ele sempre, todo dia, né? Mas que a gente pratique, que a gente treine. E a felicidade, então, vai ser consequência. Essa era a mensagem para hoje. E eu desejo a todos um excelente finalzinho de sábado, um excelente final de semana, uma boa semana.